9 anos de clube, 654 jogos disputados, 484 vitórias, 1.754 gols. E eu vou te mostrar como eu fiz tudo isso no comando do Retrô Futebol Clube Brasil. Vem comigo. Com Mr. Vilela, táticas no papel. Do campo pra vitória, a gente sobe ao céu. Com tática e raça, o time vai brilhar. No campo e na tela, ninguém vai te parar. Salve, salve, meus queridos! Finalmente estamos de volta aqui na produção de conteúdo do canal do Vilela. Se você ainda não conhecia o canal, fique à vontade para conhecer a partir deste vídeo aqui, que será o primeiro vídeo novamente do canal, uma fase aí de retomada, de recomeços. E vamos estar trazendo aqui, primeiramente, esse resumão da nossa saga com o Retrô Futebol Clube Brasil. E posteriormente aí várias dicas sobre o Football Manager. Também pretendo trazer outros conteúdos que mais pra frente vocês vão ficar sabendo. Uma nova saga num formato um pouco diferente. Vocês vão entender quando ela começar. Mas em breve tudo estará nos eixos. E agradeço a você que está aqui prestando atenção nesse vídeo, que está aqui com a gente, que está conhecendo o canal. E você aí que estava esperando a gente voltar à nossa produção de conteúdo. Muito obrigado. E agora sim, vamos pro vídeo. Esse é o meu perfil no Football Manager 2024, nessa saga aqui com o Retrô. Esse aqui é o meu resumo da carreira, ó. 654 jogos disputados, 484 vitórias, cara, foi uma saga excepcional. E o foco é nesses atributos aqui que o jogo vai desenvolvendo ao longo do tempo. Eu acho isso daqui muito legal, porque prestem atenção aqui, ó. Começamos como jogador semi-profissional. E como jogador semi-profissional, mesmo que você coloque uma licença Pro-Continental que é a mais alta, não é possível adquirir esses atributos aqui lá na tela inicial do jogo. Então, assim como os jogadores, você vai evoluindo dentro do jogo. Isso aqui é muito legal. Mas o foco aqui não é no meu perfil, e sim no resumo dessa saga com o Retrô. Eu vou mostrar para vocês como que a gente começou o save rapidamente. A gente fez uma campanha brilhante na Copa do Nordeste, principalmente por ser nossa primeira temporada. A gente entrou aqui na fase preliminar, entrou na fase de grupos, conseguiu avançar na fase preliminar, fez uma fase de grupos excelente, que eu vou mostrar para vocês. Conseguimos ficar em primeiro no grupo A, com 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Isso tudo aqui com o nosso elenco inicial. A gente quase que não tinha margem para contratar, apesar de ser um elenco bem qualificado. A gente avançou para as quartas de final, a gente passou pelo Fortaleza, foi um jogo espetacular, cheio de reviravoltas. Foi para a semifinal, bateu também o Ceará. E na final aqui a gente venceu o Sport pelo placar agregado, porque a Copa do Nordeste aqui nesse patch do Mundial, ele contava como o gol fora de casa. Então aquela regra antiga, sabe? Que se você fizer mais gols fora de casa aí no conjunto dos jogos agregados, você tem uma vantagem sobre o seu adversário que fez menos gols fora de casa. Então foi 2-2 lá com o Sport como mandante e foi 1-1 com a gente como mandante. Logo a gente fez 2 gols fora de casa e se sagrou campeão da Copa do Nordeste logo na primeira temporada. Já no Campeonato Pernambucano, vocês já estão vendo o spoiler aí, né? Mas a gente também conseguiu uma brilhante fase de grupos com 8 vitórias e apenas 1 derrota, sendo elas para o Central, tá? Que ficou em terceiro lugar aqui na fase de grupos. Passamos aqui para os playoffs, não é esse playoff, desculpa, é o playoff de campeões. A gente passa direto para a semifinal, onde a gente atropelou o Náutico por um placar de 5-3 e o Sport passou a Massaranduba no Central, que venceu a gente na fase de grupos por 6-1. Eu olhei isso aqui e pensei, putz, agora ferrou, agora não tem muito o que fazer. E a gente foi enfrentar o Sport na final do Campeonato Pernambucano, assim como foi na Copa do Nordeste. E o que é que deu? Retrô novamente. A gente venceu aqui o Sport, agora na soma do placar agregado. Foi 2-0 pra gente no jogo que a gente fez em casa e 2-1 pro Sport fora de casa, placar agregado de 3-2 pro Retrô. E a gente conseguiu nossos primeiros 2 títulos, os 2 primeiros títulos da história do Retrô também, logo na nossa primeira temporada. E aí, cara, eu já fui grandão pra Série D, já tive um início de temporada brilhante. E na Série D, vocês podem ver aqui um resumão, velho. Eu não vou nem entrar na competição, mas ó, 100% na fase de grupos. Até porque era um grupo relativamente fraco. E a gente foi passando aqui nas eliminatórias. Porém, na semifinal a gente caiu para o América de Natal. Por estar na semifinal, a gente conseguiu a classificação para a Série C.
né? São os 4 clubes da semifinal que avançam de divisão. Então a gente subiu para a Série C na nossa primeira temporada, mas eu confesso que aqui eu fui de salto alto, né? Tava numa campanha quase que 100%, tava numa campanha 100% na real, até enfrentar o Asa e empatar em 3-3 lá em Arapiraca. E chegou aqui em Natal, tivemos nossa primeira derrota na série D, e eu conheci o sabor da eliminação em casa. Pensei que era um título fácil depois da classificação aqui contra o América de Natal, mas infelizmente não veio, e o nosso primeiro baque foi esse aqui, tá? Na série D. Logo depois a gente foi para a Copa Pernambuco, e a gente novamente 100% em todos os jogos, até perder para o Santa Cruz. Cara, a gente abriu uma vantagem em casa de 2-0, e a gente perdeu essa vantagem lá no Arruda. 60 mil pessoas no Arruda. O nosso time não suportou a pressão, tomou 2-0 e perdeu nos pênaltis para o Santa Cruz. Mais uma Copa assim que era fácil, filé. A gente tinha tudo para ganhar os 4 títulos na primeira temporada e a gente não conseguiu. Na temporada de 2025, já com alguns reforços, o time bem mais forte, né, e bem mais maduro, vamos dizer assim, a gente também jogou as mesmas competições com o adendo da Copa do Brasil. A gente entrou na Copa do Brasil na primeira fase, né? Ou melhor, já na terceira eliminação, porque a gente venceu a Copa do Nordeste. Esse é o bônus de quem vence a Copa do Nordeste. A gente tomou 2-0 para o Cuiabá lá na Arena Pantanal e depois vencemos o Cuiabá por 2-1, mas não foi suficiente, a gente perdeu no placar agregado. Fomos eliminados logo na nossa primeira participação da Copa do Brasil. Mas no Campeonato Pernambucano a gente foi bem, conseguiu avançar, assim como na Copa do Nordeste, ó, concomitantemente, certo? E a gente foi campeão da Copa do Nordeste novamente, vocês estão conseguindo acompanhar, né? Provavelmente sim. E foi campeão também do Campeonato Pernambucano, agora em cima do Santa Cruz. Então, novamente, os 2 primeiros títulos da temporada vieram, a gente conseguiu renovar os títulos. Isso aqui vai virando rotina no decorrer das temporadas, vocês vão perceber isso daqui. No Brasileirão Série C, entrei de salto alto, principalmente depois dessa vitória aqui, ó, contra o CSA por 6-0. E olha os outros 3 jogos. 2-2 contra o Atlético, 2-0 contra o Botafogo e 2-0 contra o Confiança. Aqui eu vi, cara, que era diferente, aqui eu vi que ia azedar. Então, eu comecei a mudar um pouco minhas instruções táticas, comecei a fazer mais contratações aqui em meados de maio. E aí o nosso time voltou a vencer, até novamente voltar a perder aqui contra o Água Santa, até porque o Água Santa é um elenco superior, né? Joga o Campeonato Paulista e tudo, mas tudo bem. Perdemos também por Volta Redonda, tivemos outros 2 empates em sequência, ou seja, de 12 pontos disputados aqui, a gente venceu 2. E novamente fiz algumas alterações, né? Tava dando muita coisa errada, fui fazendo alteração, um teste aqui, outra ali. Eu não lembro se eu fiz contratação aqui nessa janela, mas eu acho que não, acho que era o mesmo elenco. E aí a gente conseguiu voltar a vencer. Mas explicando melhor como funciona a Série C, rapidamente aqui para vocês, tem a classificação geral, são 20 clubes, os 8 primeiros formam aí a segunda fase, certo? São 2 grupos de 4, e aí os 2 primeiros colocados de cada grupo já sobem para a Série B. Porém, os primeiros colocados se enfrentam na grande final para disputar o título, certo? Porque vale premiação, vale o troféu e tudo. E aí quem fica em segundo não disputa mais nada, não tem mais uma partida entre eles para disputar o terceiro lugar. Eles olham aqui o histórico, até que eles ficaram iguais, né? Ah, mas mudou no saldo de gols. Então o Ituano foi o terceiro lugar, quer ver? Ituano ficou em terceiro lugar e o Sampaio Corrêa foi o 4º colocado da Série C 2032. Beleza. Mas vocês entenderam como funciona a Série C, né? É meio que uma Copa e uma Liga ao mesmo tempo. Entramos na segunda fase e conseguiu avançar para a final do campeonato. E vencemos o Náutico na grande final da Série C de 2025. A gente venceu o primeiro jogo e venceu de novo o segundo jogo. E olha, foco nesse cara aqui, ó, que ele é um jogador importantíssimo no Retrô. Inclusive já fica uma dica aí para quem tá jogando um save com um clube de divisões inferiores, ali Série D, Série C, até Série B, tá? Você já pode contratar o Samuel Granada logo no início do jogo, que ele vai evoluir muito e vai virar ídolo aí no seu clube. Bom, mas é isso. 2024, 2 títulos e 2025, 3 títulos, sendo eles a nossa primeira competição
nacional. Em 2026 já estamos na Série B, o elenco bem mais maduro, várias contratações, o clube num balanço financeiro muito maior e a gente conseguiu aí grandes feitos. Eu vou mostrar para vocês aqui novamente o resumo da mesma forma. Entramos direto na Copa do Nordeste, jogamos também o Campeonato Pernambucano e novamente a terceira eliminação da Copa do Brasil. Mas o nosso elenco muito mais maduro, nosso elenco muito melhor e ó, a gente conseguiu ir avançando na Copa do Brasil. Eu vou tirar a Copa do Brasil para mostrar para vocês em separado. Vou tirar também a Série B, mostrar primeiro essas duas Copas aqui, ó. A gente foi campeão novamente da Copa do Nordeste e campeão novamente do Campeonato Pernambucano, tá? Sem grandes mistérios, como eu disse, isso aqui vai ser bem constante. Agora vamos tirar os dois e mostrar em separado a Série B, porque foi uma temporada incrível, velho, do Retrô Futebol Clube. Vamos entrar aqui na competição. A gente conseguiu ser campeão da Série B de 2026, mesmo com Fortaleza, Grêmio, Criciúma, Avaí, Vitória, Goiás, Sport, Náutico também, né, que estava bem aqui no save, com grandes clubes disputando o mesmo título. Com a nossa temporada de estreia na Série B de 2026, a gente conseguiu ser campeão com uma incrível campanha de 27 vitórias, 8 empates e apenas 3 derrotas. E essas 3 derrotas aí, cara, foram bem difíceis, bem choradas. Já agora, na Copa do Brasil, a gente fez uma campanha muito boa também, tá? E vou mostrar aqui pra vocês que a gente conseguiu avançar até as quartas de finais e perder pro Atlético Goianiense, que estava, pasme, Atlético Goianiense em 2026 disputou a Copa Libertadores da América. Então era um clube assim que estava muito acima da gente, estava muito na frente e conseguiu aí vencer a gente em casa, tá? Foi um jogo aí dificílimo, mesmo com um jogador a menos, eles venceram a gente e fora de casa a gente só conseguiu empate. Tava avançando para os pênaltis, mas tomamos um gol aí aos 81 minutos. Não conseguimos mais fazer nada, né? Foi um jogo muito difícil pra gente. Agora é onde o bicho começa a pegar, é onde as premiações começam a ser muito maiores, que é no Brasileirão Série A, temporada 2027. Novamente, campeões do Campeonato Pernambucano, sem muito spoiler, porém, fomos eliminados pelo Fortaleza na Copa do Nordeste. E vou dizer para vocês, novamente, salto alto. Entramos de salto alto, colocamos um time completamente alternativo para enfrentar aqui o Fortaleza. E fomos eliminados da semifinal nos pênaltis. A gente passou, já tinha passado pelo Confiança nos pênaltis e perdemos para o Fortaleza nos pênaltis. Ficou aqui mais uma lição para a gente e a gente não conseguiu aí renovar o título da Copa do Nordeste. A gente ganhou 24, 25 e 26. Era o tetracampeonato, um feito inédito. E a gente perdeu para o Fortaleza na semifinal. Mas no Campeonato Pernambucano a gente já era o clube de maior índice desportivo do estado. Então a gente foi ganhando ali todos os anos. Já vou dar um spoiler para vocês. A gente ganhou de 24 a 32 todos os campeonatos do Campeonato Pernambucano. Já na Copa do Nordeste, a gente perdeu aí 2 vezes. A primeira foi em 27, né? A gente perdeu para o Fortaleza na semifinal. E 2030 a gente perdeu para o Bahia. Que, cara, o Bahia... Meu Deus do céu, o Bahia virou um clube enorme aqui no Save. O Bahia foi um clube assim que soube montar um elenco incrível, com uma tática também muito funcional. É uma tática chata. Todos os jogos que a gente jogava contra o Bahia era dificílimo. Já na Copa do Brasil a gente entrou novamente na terceira eliminatória e a gente deu o azar de ser sorteado contra o Corinthians. A gente conseguiu vencer o Corinthians em casa por 3-2, mas a gente perdeu para o Corinthians também por 3-2 lá em Itaquera. Tinha ainda o Wesley, que não tinha saído, não tinha sido vendido. O Bidon, Rodrigo Garro. Então assim, foi um jogo muito difícil. Novamente foi para os pênaltis e a gente foi eliminado nos pênaltis. Tinha tudo para ser, para avançar para a próxima fase, né? Principalmente por ter feito aqui um 3-2 em casa, mas a gente não conseguiu segurar o Corinthians. Tomou o gol aí aos 51 e aos 79. Fomos eliminados aí e tínhamos apenas agora o Brasileirão Série A para disputar na temporada de 2027. E vou mostrar para vocês aqui o Brasileirão 2027 como que foi. Na nossa temporada de estreia, a gente conseguiu, façam suas apostas,
Ficamos em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Não, para quem achou que a gente tinha sido campeão, não tem como, porque o Flamengo bateu o recorde do JJ e fez 92 pontos. 29 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. E a gente teve 24 vitórias na nossa temporada de estreia. 6 empates e aqui foi onde a gente pecou, que não conseguiu alcançar o Flamengo. 8 derrotas. Ainda assim, cara, se a gente tivesse ficado em décimo, teria sido uma temporada incrível. Na Copa do Brasil 2028, a gente foi eliminado nas oitavas de finais pelo Vasco. A gente tomou um 4-1 em São Januário. Na verdade, não é em São Januário, é estádio do Vasco da Gama, o Vasco SAF. A gente tomou 4-1, infelizmente. Vencemos ainda em casa por 2-0, mas não foi o suficiente. No Brasileirão Série A tivemos aí um início avassalador. Logo teve a nossa primeira derrota aí contra o São Paulo, mas ainda assim várias vitórias muito importantes. E ó, vencemos novamente Flamengo, vencemos Grêmio, vencemos aqui de novo o Palmeiras, enfiamos 7-0 no Mirassol lá no José Maria de Campos Maia. Mas adianto para vocês que infelizmente novamente a gente não conseguiu ser campeão, porque o Flamengo de novo foi campeão e de novo bateu o recorde, 95 pontos para o Flamengo, velho. E a gente ficou aí com 82 pontos. Já tivemos 4 pontos a mais do que a nossa temporada de estreia, mas não teve como bater o Flamengo com essa quantidade de pontos, né? Era impossível. Um detalhe importante foi que a gente jogou a Supercopa do Brasil. Jogou contra o próprio Flamengo, porque eles foram campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil. Porém, a gente ficou em segundo lugar do Campeonato Brasileiro, logo garantimos a nossa classificação para a Supercopa, mas tomamos um sonoro 3-0 do Flamengo, a gente nem viu a cor da bola. Gol de Tomás Luciano, Pedro e Francisco Roberto, que esse aqui é um New Jean, chato pra caramba, é um zagueiro. Tomamos gol de escanteio aos 91 minutos, fomos com tudo para ataque, né, enfim. E tomamos 3-0 aí na Arena da Amazônia, faz parte. Já na Copa Libertadores de 2028, olha isso, velho. Temporada de estreia, segundo lugar, perdendo aí para o Boca Juniors, que ficou em primeiro, né? Nossa derrota foi para eles aí na Bomboneira por 2-0. E a gente conseguiu aí uma campanha incrível na fase de grupos. 4 vitórias, um empate aí que foi contra o Nacional lá no Uruguai e a derrota para o Boca lá na Argentina. Avançamos para a segunda eliminatória, que são as oitavas de finais. Passamos pelo Atlético Nacional nos pênaltis. Classificamos para as quartas de finais, que passamos pelo Flamengo. Cara, a gente passou pelo Flamengo, eu pensei, acabou. Já era, acabou. A gente tem grande chance de ser campeão aqui. Só que na semifinal, a gente pegou o Bahia e enfiamos 7-2 no agregado. Cara, esse 5-1 aqui foi assim, eu fiquei em êxtase, porque a gente não conseguia vencer o Bahia. Era muito difícil. Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, se a gente pegasse também na Copa do Brasil, era muito difícil. Peguei na Libertadores e pensei, agora ferrou, agora não tem como, vamos cair na semi. A gente passou para a final. E olha só, o Talleres enfiou 4-2 no Palmeiras. Perderam o primeiro jogo por 2-0, no segundo jogo 4-0. Pegamos o Talleres na final. E obviamente que na nossa primeira temporada a gente foi vice-campeão. A gente perdeu pro Talleres na prorrogação. Cara, eu fiquei arrasado. Eu pensei em pedir demissão. Clube pipoqueiro, meu Deus, que elenco pipoqueiro. Não dá, velho. A gente chegou na final, a gente tirou o Flamengo, a gente tirou o Bahia, a gente não pegou o Palmeiras na final. Foi a final mais fácil possível pra gente e o time pipocou. E a gente disputou a final no Morumbi. A gente não conseguiu ser campeão. Tomou um 4-3 na prorrogação. A gente abriu o placar com o Rodrigo Muniz aos 12 minutos. Eles empataram aos 14 minutos. Viraram o jogo aos 57 com o Lautaro Guzmán. A gente empatou aos 71. Virou aos 85. Gol do Stênio, aquele. Gol do Stênio, virou. Cara, segura o jogo. Perde mais tempo, retranca. Bota a bola pro mato. Fura a bola, acabou, velho. Acabou. 3 zagueiros. Tudo que era possível. 91 minutos. 91 minutos. Matias Gomes empata o jogo. E aos 97, com um pênalti,
inexistente. Sabe aquele pênalti que não mostra nada no FM? Foi esse pênalti aqui que teve pro Tajeres. E Alan Sonhora fez o gol do título do Tajeres. E perdemos a nossa primeira final de Copa Libertadores da América. Temporada 2029, de novo a gente perdeu pro Flamengo na Supercopa do Brasil. Chega! Chega! Não consegue vencer o Flamengo, é absurdo. Jogo único não tem como, velho. E a gente até abriu o placar contra o Juan Santos, mas aí ele, aos 33, 34 anos, meteu 2 gols na gente, 2 de pênalti, né? É complicado. Mas aí é o Gabigol, não tem como. O Flamengo venceu a gente novamente na Arena da Amazônia de virada aí por 2-1 na Supercopa. No Brasileirão Série A, a gente fez uma campanha muito boa. Só que não, né? Só que não. A gente ficou em 4º lugar apenas. Digo apenas porque a gente ficou 2 vezes em segundo. Então eu esperava ali brigar pelo título novamente. Mas o São Paulo foi campeão. Detalhe para que dessa vez foi muito apertado. Eu fiquei em 4º com 75, Palmeiras com 76, Flamengo com 77, São Paulo com 80. Então o Flamengo caiu de 95 pontos para 77. Foi uma queda de rendimento absurda. E o Flamengo nesse ano aqui, velho, não ganhou nada que disputou. Ganhou a Supercopa e só. E o treinador era o Saviola, era o Javier Saviola, o jogador atacante. Ele ficou de 2025 a 2030. Ele não conseguiu ganhar nada naquela temporada, ó. Não ganhou o Brasileirão, que vocês já viram. Não ganhou a Copa do Brasil, ó. Caiu pro Juventude na Copa do Brasil. E não ganhou a Libertadores, perdeu pro Boca na final. E eu pensei que o Saviola ia cair, mas não, ele ainda sustentou mais uma temporada, ficou até 2030. Porque a pressão do Flamengo é absurda, né? Mas eles não conseguiram ganhar mais nada. Eu não sei se eles ganharam o Carioca. Carioca ganharam, beleza. Então ganharam o Carioca e a Supercopa. E foi isso, velho. Uma temporada pífia do Flamengo depois de aí ter ganhado tudo nos últimos anos. E aí na Copa do Brasil de 2029, a gente entrou na terceira eliminatória novamente. A gente enfrentou o Botafogo, a gente passou pelo Botafogo. Já éramos aí um dos melhores clubes aí do Campeonato Brasileiro. Então tava bem tranquilo pra gente. Qualquer clube, exceto Bahia e Flamengo, né, que a gente pegasse, era mais tranquilo. Conseguimos passar pelo Botafogo. Quarta eliminatória, enfrentamos o São Paulo, atual campeão do Campeonato Brasileiro. Passamos pelo São Paulo no agregado de 6-3. Nas quartas de finais, a gente pegou o Internacional 5-4 no agregado, muito apertado, mas a gente conseguiu vencer o Internacional e passar para a semifinal. E cara, tava funilando, o Palmeiras já tinha caído aqui, ó. E eu pensei, vai dar, velho, vai dar para chegar na final pelo menos. Na semifinal a gente passou pelo Cruzeiro e olha isso aqui, velho. Juventude passou pelo Flamengo nos pênaltis. E aí o que é que eu pensei? A final da Libertadores contra o Tajeres. A gente não pode vacilar, velho. São 2 jogos. Tem que rodar a faca no peito do Juventude. Passamos para a final e a gente venceu o Juventude. O nosso primeiro título da Copa do Brasil foi em 2029. 8-2 no agregado, ou seja, 7-1 no jogo de ida, 1-1 no jogo de volta. Foi assim uma final avassaladora. A gente teve uma campanha brilhante na Copa do Brasil, 3 derrotas, só que a gente virou os resultados. Perdemos para o São Paulo, viramos no agregado. Perdemos para o Inter, viramos no agregado. Aqui a gente ganhou e perdeu, mas a gente conseguiu passar pelo Cruzeiro, né? Foi 6-5, muito apertado também. E contra a Juventude, 7-1 e 1-1. Foi uma final assim. A gente destruiu o Juventude, dizimou 44 mil pessoas na Arena de Pernambuco. A torcida do Retorno aqui já estava bem maior. E já na Copa Libertadores, mostrando aqui para vocês de cara, velho, um baque enorme. A gente caiu pro Rosário Central nas oitavas de finais, passou na fase de grupos, novamente em segundo lugar, pegou o Rosário Central e caiu nas oitavas, velho. 0-0 em casa, aquele jogo em que você chuta, o goleiro faz 20, 30, 40 defesas e perdemos fora de casa por 2-1. Gol aos 89, tá? Um gol de pênalti aos 2 minutos, mudou o jogo, e um gol aos 89. O FM também é muito sagaz, né? O FM é brincadeira. Mas enfim, novamente o título da Libertadores não veio, mas presta atenção, falta Recopa, Supercopa, Série A e Libertadores. Faltam 4 títulos porque a Copa do Brasil já veio. E veio logo na temporada seguinte, em 2030, a gente conseguiu ser campeão
com o Bahia em segundo lugar. Chato pra caramba o Bahia. E aqui o Saviola não aguentou a pressão, aqui ele caiu. O Flamengo ficou em terceiro lugar, né? 2 anos seguidos sem ser campeão. E acho que o Flamengo não foi campeão de nada aqui nessa temporada também. E aí o Saviola caiu. Mas a gente foi campeão com incríveis 27 vitórias, 5 empates e apenas 6 derrotas. Ficamos em segundo lugar em 2031, a gente perdeu para o Corinthians aí o mesmo número de pontos, mas eles venceram no número de vitórias, tiveram uma vitória a mais, só que a gente teve menos derrotas. O problema foi que a gente empatou muito, véio. Tivemos 10 empates. Na Copa do Brasil a gente foi eliminado pelo Palmeiras, tomamos 6-2 e fora de casa lá no Allianz e perdemos também em casa por 1-0. Não foi dessa vez aí que veio a tríplice coroa, né? Infelizmente. A gente foi eliminado aqui na semifinal pelo Palmeiras, tá? Que foi o atual campeão da Copa do Brasil de 2030. Mas na Supercopa a gente venceu o São Paulo, não era o Flamengo, graças a Deus. Jogamos em Serra Dourada, vencemos o São Paulo por 3-1. Eles tiveram expulsão aos 17 minutos, mudou o jogo, né? A gente conseguiu vencer por 3-1 tranquilamente, fomos campeões aí da Supercopa pela primeira vez. Então gravem, Brasileirão já foi, Supercopa já foi. O que é que falta? Recopa e Libertadores para a gente fechar o gabarito, a nossa sala de troféus com um exemplar de cada. E aí na Copa Libertadores de 2030, ficamos em primeiro na fase de grupos, com 5 vitórias e apenas uma derrota para a LDU fora de casa. Campanha muito boa. Passamos para as oitavas de finais, passamos o carro no Sporting Cristal. Passamos para as quartas de finais, vencemos o Racing por 5-2 no agregado. Vamos para a semifinal agora, enfrentar o Atlético Tucumã e a gente passa para a final. Enfrentar o Palmeiras. É um dos 2 títulos que falta, mas é o título mais importante que falta para a galeria do Retrô. E contra o Palmeiras, a gente novamente foi vice, dessa vez nos pênaltis. E aí, velho, eu fiquei destruído depois desse jogo. Novamente veio a vontade de abandonar, a gente tava tão perto, tão perto. Eu acho que eu fiquei umas 2 semanas sem jogar nesse save aqui, sem jogar FM no geral, que só jogava esse save. Pensei muitas vezes em desistir, não vou mentir pra vocês. Pensei em começar outro save, velho, chega e tal, não dá. Mas continuei, voltei, não comecei outro save, voltei, reuni meus cacos e vamos para a temporada 2031. Em 2031 a gente foi campeão da Copa do Brasil em cima do São Paulo, 5-0 no jogo de volta e perdemos por 3-1 lá no Morumbi, mas a gente conseguiu aí reverter o placar. Mais uma vez um título da Copa do Brasil pro Retrô, já são 2. No Brasileirão Série A eu mostrei para vocês, né, a gente perdeu pro Corinthians, infelizmente. Na Supercopa a gente perdeu pro Palmeiras, cara, são 3 derrotas e uma vitória na Supercopa. Um aproveitamento ridículo, né? Mas tudo bem, faz parte. E agora voltando para a Copa Libertadores. Grupo G, 2031. Novamente primeiro lugar. Dessa vez com 100% de aproveitamento. Oitavas de finais, quem a gente pega? Godoy Cruz. Passamos por 4-1 no agregado. Quartas de final, pegamos quem? O Talleres. Nos vingamos. 5-2 no agregado. E aqui já virou Copa do Brasil, né? Vamos para a semifinal. Pegamos quem? O Atlético Nacional. Novamente estamos na final da Copa Libertadores. É a terceira final. Dessa vez não pode escapar, velho. Não pode escapar. Vamos enfrentar o São Paulo. A gente já venceu ele na Supercopa. Vencemos ele na Copa do Brasil. É jogo único, mas a gente não pode vacilar. Vamos para a final? O Retrô foi campeão da Copa Libertadores da América pela primeira vez em cima do São Paulo e nos pênaltis. A gente tomou o remédio amargo que sofreu e a gente conseguiu vencer o São Paulo na Copa Libertadores da América. O que é que falta agora? Recopa. E vai ser logo nessa temporada, 2032. A nossa última temporada no comando do Retrô Futebol Clube Brasil. E aí, vamos lá. 2032, o que é que temos? Supercopa, Recopa, Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Brasileirão Série A, Copa do Brasil, Libertadores da América. São 7 competições para a gente jogar e tentar ser campeão de tudo. Vamos lá, 2032, Campeonato Pernambucano, campeão em cima do Vitória das Tabocas, 3-0 e 5-0 no agregado. Vamos para a Copa do Nordeste? Campeão em cima do Bahia, a gente virou uma derrota no jogo de ida e a gente conseguiu ser campeão da Copa do Nordeste em cima do Bahia. Já são 2 de 7. Supercopa do Brasil,
campeões em cima do Corinthians. Um jogo dificílimo, mas que a gente conseguiu vencer e ser campeão de mais um título aí pro Retrô. 3 de 7. Recopa, a gente venceu o Boca Juniors. Empatou lá na Bombonera em 2-2 e vencemos o Boca Juniors por 2-1 no jogo de volta. Vamos lá, velho. São 4 de 7. Faltam agora os 3 mais importantes. Será que o Retrô consegue? Copa do Brasil, campeões em cima do Bahia, velho. 1-1 no jogo de ida e 3-3 no jogo de volta. Vencemos nos pênaltis lá na Fonte Nova. Vamos, velho, são 5 de 7. Falta Libertadores e Campeonato Brasileiro. Na Copa Libertadores, mais uma final pra gente. Mais uma final. Será? Campeões da Copa Libertadores da América contra o Lanús. Cara, são 6 títulos de 7 possíveis. É a temporada perfeita, a temporada pra gente se despedir. E vamos pro Brasileirão Série A. Eu vou clicar aqui no troféu e vamos ver o que aconteceu. Campeões do Campeonato Brasileiro em cima do Palmeiras e batendo o recorde de pontos. A gente foi campeão com a campanha incrível e o nosso time do Retrô estava imbatível. E para mostrar para vocês um resumão de como está o Retrô hoje em dia, reputação continental 3 estrelas e meia, valor estimado 818 milhões de euros, esse é o valor de mercado. Infraestruturas, tudo no máximo. Isso aqui eu não consigo mudar, a direção não me permite, mas tudo bem. E olha isso aqui, quem que é lenda do Retrô? Dudu Vilela. É isso aí. E olha, essa aqui foi a parte 1 do resumão com o Retrô Futebol Clube Brasil. Vamos fazer a parte 2, vocês vão ver tudo que eu fiz para conseguir esse sucesso absoluto aqui no Retrô. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação de vídeos novos. E fica atento que logo mais sai a parte 2 com a saga do Retrô Futebol Clube Brasil. Fui! Canal Dudu Vilela, pode se inscrever. Mr. Vilela tá pronto pra te surpreender. Com tática e raça o time vai brilhar. No campo e na tela, ninguém vai te parar. Planejo cada lance, cada passo a dar. Com estratégia e visão o time vai jogar.